Olá, pessoal do Conaente, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Bem, meu nome é Matheus, eu sou graduado em Ciências Biológicas e sou mestre em Biologia Animal. Faço parte do Laboratório de Análise da Diversidade Biológica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou estar aqui apresentando a palestra intitulada Formigas nas Cidades, como a urbanização afeta a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Bem, antes de mais nada, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de dar uma passada aqui pelos tópicos que vão ser apresentados, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a ecologia urbana no geral, né? Que é o campo no qual essa área faz parte, no qual essa área se insere, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a definição e os aspectos gerais, mas de uma forma muito sucinta, só apenas para fazer uma contextualização sobre o tema, para ninguém ficar um pouquinho perdido. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores e as características urbanas, né? Como é que são esses ambientes urbanos, né? Quais são as principais características que a gente encontra, né? As questões peculiares das cidades. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como as formigas ocorrem nessas áreas urbanas, né? Um pouquinho sobre a biodiversidade e a importância dela nesses ambientes. Falar também um pouco sobre os serviços ecossistêmicos das formigas nos ambientes urbanos. As formigas são muito importantes para a manutenção dos espaços verdes urbanos, então vou dar um pouquinho dos exemplos, né, quais são os serviços que elas promovem. E, por último, falar propriamente dos impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos fornecidos pelas formigas. Pois bem, vamos dar início à palestra. Falar um pouquinho sobre a ecologia urbana em si. A ecologia urbana é um campo novo, né, derivado da ecologia tradicional. Nas últimas décadas, esse campo tem ganhado um pouco de força, né, dentro da ecologia geral. Muitos anos atrás, esse campo não era considerado muito interessante para os ecólogos, né, porque os ambientes urbanos eles não são considerados ambientes naturais, né, eles sofrem uma série de pressões antrópicas e, por conta disso, a ecologia urbana ela não era considerada muito relevante assim, mas para as últimas décadas tem ganhado muita força, principalmente da aproximação entre universidade e sociedade, né, os projetos de extensão. Isso tem fornecido uma certa base para estudos de ecologia urbana, né, estudos que têm a ver com que promovem algum tipo de educação ambiental ou algum tipo de descoberta que forneça algum tipo de benefício para a sociedade em si. E esse campo da ecologia urbana ele busca compreender os ambientes urbanos, né, esses ambientes nas áreas urbanas, avaliando as relações entre os seres humanos, né, as ações também que estão relacionadas com os seres humanos, né, as ações antrópicas, com os animais e as plantas existentes nesses ambientes. Bem, os ambientes urbanos eles são considerados um pouco diferentes, como eu falei, né, por conta dessas pressões antrópicas. Eles possuem fatores e condições abióticas próprias. Né? E por conta disso, a dinâmica e as relações ecológicas, né, existentes nesses ambientes eles são considerados únicos. Justamente por conta dessas pressões que são diferentes, a biodiversidade presente, a composição das espécies, a distribuição delas, né, além de outros fatores, né, essas relações e esses processos ecológicos que essas espécies fornecem e fazem parte, eles acabam passando por uma, uma série de alterações que não ocorre ali em ambientes e não ocorre, né, da mesma forma como nos ambientes naturais. Então, nos ambientes urbanos, essas dinâmicas elas ocorrem de uma forma única, de uma forma bem diferente. E toda essa relação, né, todos esses processos, eles passam por uma certa influência tanto do contexto histórico, socioeconômico e cultural daquele local, daquela cidade, daquele ambiente urbano em específico. E bem, quais são esses processos aí que podem afetar, né, as relações ecológicas nas cidades e a biodiversidade presente nelas? A gente tem, primeiramente, a questão da arborização, né? Geralmente as áreas mais nobres elas têm são áreas mais arborizadas em comparação com aquelas áreas que não têm um poder financeiro aí tão alto, né? Então
a gente aí já tem um fator que impacta diretamente sobre a biodiversidade presente nesses ambientes. Não só sobre as formigas, mas eu estou falando aqui de outras comunidades de insetos também, outros grupos de vertebrados e por aí em diante. Então, tem áreas da cidade que são mais arborizadas, tem áreas que são menos arborizadas, e além disso, por conta do planejamento urbano, algumas áreas, algumas árvores que nem nativas são utilizadas para padronização, né? Para o embelezamento da cidade. Então, isso tudo, essa questão acaba influenciando sobre a distribuição, né, a composição de espécies que estão presentes nesses locais e, consequentemente, sobre os processos ecológicos que elas realizam. Né? As cidades também têm as chamadas ilhas de calor, né, por conta do aumento da superfície impermeável, né, por conta das zonas que são pavimentadas, essas estruturas acabam retendo muito calor, né? E, consequentemente, a gente acaba desmatando ali, retirando alguns locais ali que tem um certo conjunto de árvores e possui ali uma vegetação. Então, por conta disso, da redução de árvores também e o aumento da superfície impermeável, essas áreas acabam retendo uma certa quantidade de calor. Faz com que as cidades tenham um nível de temperatura mais elevado do que as áreas mais conservadas, mais naturais, né, por assim dizer. Nos ambientes urbanos também é muito comum a presença de espécies exóticas, por conta dessas mudanças que a gente faz nas cidades, a gente acaba reduzindo a biodiversidade nativa existente nesses locais. Né? A fragmentação do habitat acaba acarretando nesse processo. E, consequentemente, a gente cria um ambiente muito propício para a introdução e estabelecimento de espécies que não são nativas. Então, nesses locais, a gente encontra também muitas espécies exóticas que também acabam impactando sobre a biodiversidade nativa. Além disso, nos ambientes urbanos a gente tem um acúmulo muito grande de resíduos sólidos, né? Alguns locais da cidade, como eu falei, né, são, mas também essa questão do acúmulo de lixos, ela também ocorre diretamente em áreas ali que não possuem uma condição financeira alta, então por conta disso, determinadas áreas da cidade não possuem determinado acesso ao saneamento básico, né, e infelizmente não recebem uma atenção, né, de políticas públicas para remoção desse lixo orgânico. Então, o acúmulo desses resíduos sólidos acaba favorecendo algumas espécies que possuem uma associação, né, que se beneficiam desses resíduos que se encontram a céu aberto, né, que não são também reciclados de maneira devida. Então, alguns insetos que possuem uma importância médico-sanitária, outros grupos de vertebrados também, que estão aí associados à saúde pública, eles acabam se beneficiando desse acúmulo de lixo e acabam se proliferando e são mais abundantes em determinados pontos da cidade, e isso acaba também impactando sobre a distribuição e a abundância das espécies que ocorrem, né, nesses ambientes. Pois bem, diante de todo esse contexto, como é que as formigas elas ocorrem nas cidades? Como é que, por onde a gente encontra, onde vivem e o que fazem essas formigas nos ambientes urbanos? Bem, as formigas em áreas urbanas elas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes, né, desde os mais simples aos mais complexos. A gente pode encontrar as formigas em jardins residenciais, gramados e campos abertos. Também a gente pode encontrar em ambientes assim mais propícios, vamos dizer assim, né, para a biodiversidade nativa, né, que funciona aí para a conservação, como praças e parques urbanos. A gente encontra uma biodiversidade considerável de formigas, e novamente ressaltando não só de formigas, mas também de outros grupos de invertebrados, mamíferos, aves e por aí vai, né, nesses espaços verdes urbanos. A gente encontra formigas também em rachaduras no solo, em espaços ocos entre estruturas. Né? A gente sempre encontra formigas nas nossas casas, né, em algum espacinho que sobra assim na estrutura da casa já é suficiente, né, já forma uma fenda para a formiga fazer ali um ninho e posteriormente criar uma colônia ali. Então as formigas elas ocorrem nos demais variados habitats em ambientes aí, em ambientes nas áreas urbanas. Bem, aqui
eu trago alguns exemplos da literatura, né, alguns exemplos de estudos que ressaltam, né, a biodiversidade de formigas em ambientes urbanos. A gente tem diferentes trabalhos realizados em diferentes áreas é, urbanas ao longo do mundo inteiro, que ressaltam aí como os ambientes urbanos são importantes para a conservação das espécies de formigas. Né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente de alguns estudos aqui que eu estou mostrando agora sobre alguns dos impactos, né? E vou falar mais um pouquinho sobre o quão impressionante é, é a biodiversidade, é a mirmecofauna encontrada nos ambientes urbanos. Bem, e quais são a importância, né, das formigas nesse ambiente? Primeiramente, as formigas são excelentes bioindicadoras. Então, se a gente está fazendo um estudo ecológico, elas são ótimos modelos para esse tipo de trabalho. Porque, primeiro, que as formigas existem em grande abundância nesses ambientes. Então, como elas são bioindicadoras, a gente consegue é, fazer uma inferência se aquele ambiente está sendo muito impactado ou não pelas ações antrópicas. Né? Se a gente observa uma diferença na riqueza e na abundância das espécies, né, a presença de muitas espécies generalistas em determinados ambientes, a gente consegue já fazer uma certa análise do qual é o impacto ali, se está sendo muito severo ou não sobre aquele habitat que a gente está investigando. Né? E como eu falei, né, presença de generalistas. As formigas a gente classifica elas em grupos funcionais. E isso é muito útil para a gente determinar se a gente está tendo uma perda sobre as funções ecológicas existentes naqueles ambientes. Então, a classificação por grupos funcionais ela é baseada em aspectos biológicos e ecológicos desses animais. Então, se, por exemplo, num ambiente a gente encontra 4 grupos funcionais e no outro ambiente a gente encontra apenas um grupo funcional, a gente já consegue fazer uma inferência sobre as perdas de funções que a gente tem, que tem encontrado naquele ambiente. Então, a gente já consegue determinar se a gente está perdendo algumas funções ecológicas essenciais, alguns processos ecológicos nesses ambientes urbanos. E por isso, as formigas são ótimos modelos para estudos ecológicos. Além disso, as formigas são muito importantes porque elas promovem aí diversos serviços ecossistêmicos. As formigas são essenciais para a manutenção de diversos processos ecológicos, não só em áreas naturais, mas também em ambientes urbanos. E quais são esses processos ecológicos realizados pelas formigas? Né? As formigas elas são essenciais para o enriquecimento do solo, por exemplo. Ali na construção do ninho, as formigas acabam revolvendo uma grande quantidade de terra, né, de matéria. E isso acaba promovendo a movimentação de determinadas substâncias que se encontram ali naquele solo. Isso acaba promovendo o enriquecimento desse solo. Então, as formigas são muito importantes para esse processo. Além disso, as formigas são muito importantes também para a dispersão de semente. Algumas espécies são muito eficientes em dispersar e levar a semente a uma distância bem considerável da planta-mãe, aumentando a chance de germinação daquela planta em determinados locais ali dos ambientes urbanos. Então, as formigas elas são muito importantes para isso. Existe uma relação muito interessante entre formiga e planta. Né? A gente tem aí milhões de anos de evolução, né, e de adaptação entre esses organismos. Então, essa relação é muito interessante. Algumas espécies de plantas elas só conseguem proliferar e prosperar num ambiente por causa de só pela presença de algumas espécies de formigas. Então, a gente tem uma relação benéfica muito interessante entre esses dois organismos. Bem, as formigas também são muito importantes para a reciclagem de matéria orgânica. Né? Esses restos de alimentos que são acumulados em ambientes urbanos, eu vou trazer até um exemplo da literatura sobre serviço ecossistêmico mais à frente, as formigas são muito importantes para esse processo. Né? A remoção realizada pelas formigas acaba acarretando na diminuição de recursos para, por exemplo, de animais que possuem uma importância médico-sanitária, né? Como moscas, baratas, né? Esses insetos aí que estão associados à saúde pública, além de ratos também, né? Que são vetores de doença. Além disso, elas também são muito eficientes na remoção desses animais mortos, né? Essas carcaças de invertebrados que se encontram nos ambientes urbanos. Então,
Elas são muito importantes para a ciclagem aí desses nutrientes. Além disso, né, como eu falei um pouquinho ali da dispersão de semente, elas são muito importantes também para a proteção da vegetação, né? Como eu ressaltei que as formigas possuem uma relação aí muito interessante com diversos grupos de planta, então as formigas são muito importantes para isso também, né? As formigas são predadores excelentes nos ambientes, então elas acabam predando alguns insetos que são considerados pragas para plantas, né? Então elas são muito importantes para isso também, né? Então as formigas aí elas promovem uma série de serviços ecossistêmicos, não só em ambientes naturais, mas também nos ambientes urbanos. Pois bem, mas voltando ao tema inicial da palestra, o que a gente veio falar aqui propriamente, quais são os impactos da urbanização sobre a biodiversidade e esses serviços que eu ressaltei aqui, promovidos pelas formigas nos ambientes urbanos. Pois bem, o primeiro exemplo da literatura que eu trago aqui, esse trabalho publicado por Pacheco e Vasconcelos em 2007, na Landscape and Urban Planning. Esse trabalho ele foi muito importante para o início, né, de estudos aqui no Brasil sobre a biodiversidade de formigas em ambientes urbanos. Esse trabalho ele é muito interessante, ele foi o precursor, né, deu início aí uma grande série de trabalhos que foram realizados posteriormente e ainda são realizados aqui no Brasil. E, pois bem, vamos ver como esse trabalho foi feito e quais são os resultados encontrados por Pacheco e Vasconcelos. Bem, esse trabalho ele foi realizado em 17 áreas urbanas na cidade de Uberlândia. Foram selecionados 14 espaços urbanos entre praças e parques. Se eu não me engano, foram 10 praças e 4 parques, além de 3 áreas de reservas naturais. O levantamento da diversidade de formigas ele foi feito, se eu não me engano, por armadilhas Pitfall, que são armadilhas que a gente coloca no solo, né? E a gente coloca álcool, além de outras substâncias ali para conservação de todo o material que cai ali, e qualquer animal que esteja forrageando ali sobre o solo, ele acaba caindo nessa armadilha, né? Então a gente consegue fazer um levantamento da biodiversidade através dessa armadilha Pitfall. Além disso, se eu não me engano, também foi utilizado iscas de sardinha, que é um método de coleta ativa muito útil também para fazer levantamento da myrmecofauna. Pois bem, e o que foi encontrado, né, por Pacheco e Vasconcelos? Impressionantemente, ao todo foram registradas 143 espécies de formiga em 17 áreas urbanas na cidade de Uberlândia. É muita coisa. Isso ressalta a importância, né, desses ambientes urbanos para a conservação da biodiversidade nativa. E, bem, eles caracterizaram esses ambientes, né, selecionados de acordo com o nível de urbanização. Então, a gente tem aqui o SC, o SR, que se referem a praças urbanas, né, que o SC representam áreas comerciais, o SR representam áreas residenciais, o PA, né, os parques públicos, e o RE são as áreas naturais. E a gente percebe que a média de espécies por transecto ela foi maior em locais menos antropizados, em locais menos urbanizados. Então a gente percebe que quanto menor a urbanização, maior é a média de espécies encontradas. Então a gente percebe um efeito direto da urbanização sobre a diversidade de formigas presentes nesses ambientes urbanos. Um impacto negativo sobre essa diversidade. Bem, porém, interessantemente, para as espécies exóticas, foi encontrado um resultado oposto, um resultado diferente, né? A abundância de espécies exóticas ela esteve associada com locais mais antropizados. Então, os ambientes mais modificados, mais urbanizados, eles apresentaram uma abundância relativa maior de espécies exóticas. Então, um efeito contrário aí da urbanização sobre a presença sobre a abundância de espécies exóticas. Isso é interessante, como a gente deve analisar, né, os efeitos da urbanização sobre todos os grupos de organismos, não só as nativas, mas também as espécies não nativas, né? E nesse caso, a urbanização ela teve o efeito contrário
em comparação com a abundância de espécies nativas. Bem, e será que essas espécies nativas impactaram de alguma forma a diversidade de formigas nativas? E impactou sim, de modo negativo. Então, quanto maior a abundância de espécies exóticas, menor foi o número de espécies nativas por transecto. Então, a abundância das espécies exóticas ela esteve negativamente correlacionada com o número de espécies nativas. Então, a gente percebe aqui, nesse trabalho, não só um impacto negativo sobre a diversidade de formigas em ambientes urbanos, mas também não só o impacto da urbanização, mas também um impacto de espécies exóticas, como eu falei anteriormente. Nesse ambiente, a gente encontra uma diversidade considerável e uma abundância considerável dessas espécies exóticas em ambientes urbanos, né? E elas impactam aí diretamente sobre a diversidade de espécies nativas. Pois bem, agora trazendo um outro exemplo aqui da literatura, que foi um artigo realizado por mim, publicado em 2026. A gente aqui analisou um serviço ecossistêmico, né, como eu falei, que foi a reciclagem desses restos alimentares em áreas urbanas. E, pois bem, o que a gente encontrou nesse trabalho? Né? Primeiramente, como é que ele foi feito? A gente realizou esse trabalho no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse é o maior campus da América Latina, então a gente tem uma série de hábitats, uma complexidade muito grande nesse ambiente, que dá para a gente realizar uma série de estudos. Nós selecionamos áreas diferentes dentro do campus e a gente classificou em dois grupos diferentes. Ambiente com alta intervenção humana e ambiente com baixa intervenção humana. Essas imagens aqui, B, C e D, elas representam ambientes com alta intervenção, ambientes que têm zonas de pavimentação entre e em torno dessas áreas. A gente tem uma padronização da vegetação, a ausência de serrapilheira, um grande fluxo de pessoas. Então, representam ambientes aí que possuem uma alta intervenção humana. Já os ambientes EFG, eles representam ambientes mais conservados, né, de baixa intervenção humana. Já são ambientes que possuem ali uma certa vegetação conservada, né? Não tem uma padronização de vegetação, de árvores ali, buscando a estética, aquilo que eu falei, né, da arborização das cidades, né? Existem muitos locais aí que buscam uma certa estética, tem todo um planejamento urbano ali para que tudo seja bonitinho, arquitetado, então esses ambientes eles não possuem isso. A gente tem aí a presença de serrapilheira, uma área bem mais conservada, também esses ambientes não possuem zonas pavimentadas, então a gente tem um baixo fluxo de pessoas, então representam áreas mais conservadas. E nesses locais nós disponibilizamos estações com restos de alimentos, justamente para medir esse serviço ecossistêmico. Além disso, nós disponibilizamos armadilhas Pitfall, né, que foram aquelas armadilhas também usadas por Pacheco e Vasconcelos, para medir a diversidade nesses locais. E o que foi encontrado por nós? Bem, com relação à diversidade primeiro, né? A diversidade beta ela foi maior em locais com baixa intervenção humana. Isso sugere um maior nível de heterogeneidade entre a composição ali de espécies nos ambientes com baixa intervenção em comparação com ambientes de alta intervenção humana. Essa imagem aqui à direita, ela é baseada no índice de dissimilaridade. Então a gente percebe que ela vai medir ali, vamos dizer assim, o quão diferente é a composição de espécies em cada local. Então, eu circulei aqui em azul, são os ambientes de baixa intervenção humana, e em vermelho são os ambientes de alta intervenção humana. E a gente percebe que o nível de dissimilaridade é maior entre os ambientes de baixa intervenção em comparação com os ambientes de alta intervenção. O nível de homogeneidade é maior em locais com alta intervenção humana. Então a gente percebe que a urbanização ela impactou diretamente sobre a composição ali de espécies. Os ambientes de alta intervenção são mais parecidos entre si em termos de heterogeneidade, homogeneidade das espécies, e os ambientes de baixa intervenção eles são mais heterogêneos entre si.
além disso, de serem mais heterogêneos também em comparação com os ambientes de alta intervenção. Então, a gente percebe aqui um impacto direto da urbanização, né, sobre a composição de espécies nesses locais. É um impacto aí negativo, né? Os ambientes de alta intervenção eles apresentam uma composição mais parecida entre si. Bem, e com relação ao serviço, será que a gente teve diferença? Tivemos. Os ambientes de alta intervenção, eles tiveram um tempo de descoberta desses gestos de alimentos menor em comparação com o ambiente de baixa intervenção. Então, o serviço ecossistêmico ele foi mais eficiente em ambientes com alta intervenção. Teve um efeito contrário aí. Apesar de a gente perceber uma biodiversidade mais heterogênea nos ambientes de baixa intervenção, isso não se refletiu no serviço ecossistêmico. Os ambientes de alta intervenção eles foram mais a remoção desses restos de alimentos foram mais eficientes nesses locais. A proporção de alimentos removidos dentro de 30 minutos ela foi maior em locais com alta intervenção. Né? Então a gente percebe aqui nas barrinhas, nos ambientes com alta intervenção, a proporção de restos de alimentos removidos, que é esse verde mais escurinho, ela é maior dentro de 30 minutos em comparação com o ambiente de baixa intervenção. E a proporção de alimentos removidos após 30 minutos, ela é menor nos ambientes de alta intervenção. Isso sugere uma remoção muito mais rápida nesses locais. E, pois bem, e olha o que foi interessante nesse trabalho também. A eficiência do serviço ela esteve associada à presença de uma espécie dominante, que foi Phaedolia obscuritórax. E Phaedolia obscuritórax ela ocorre justamente mais em ambiente com alta intervenção humana. Essa espécie ela nidifica em áreas que são de campo aberto. Justamente aquelas áreas ali de alta intervenção, né, como eu mostrei nas imagens, ali tem uma padronização da vegetação. Então esses campos abertos é muito propício. E essa espécie ela foi a mais eficiente nesse serviço. Ela ocorreu mais nas estações de alimento e ela apresentou valores muito rápidos de descoberta e remoção. E ela afetou diretamente esse serviço ecossistêmico. Então, por conta desse efeito da urbanização, né, acarretou diretamente na mudança na composição. Né, como eu falei, esses ambientes de alta intervenção apresentaram um nível de homogeneidade maior e, por conta disso, essas mudanças na composição das espécies nesses locais acabou acarretando diretamente sobre o serviço ecossistêmico investigado aqui, que foi o resto de remoção desses restos de alimento. Então, a gente observa aqui nesse gráfico que a proporção de restos de alimentos removidos dentro de 30 minutos por Phaedolia obscuritórax, em comparação com outras espécies, é acima do dobro dentro de 30 minutos. É quase o triplo, vamos dizer assim, do que os restos removidos por ela após 30 minutos. E as outras espécies removeram aí acima da metade, né? Acima do dobro, no caso, após 30 minutos. Então, essa espécie foi muito eficiente nesse serviço. Então, a gente percebe que a urbanização ela não só impactou sobre a biodiversidade, mas ela também gerou um efeito cascata sobre um serviço ecossistêmico nesse local. Interessantemente, um efeito contrário, né? Teve apesar da composição ser mais homogênea entre os ambientes de alta intervenção, o serviço ele foi mais eficiente nesses locais em comparação com ambientes mais heterogêneos em termos de composição de espécies. Então, um resultado muito interessante aí observado por nós. Bem, mais um estudo aqui investigando os efeitos das características locais, né, e da paisagem sobre a comunidade de formigas em áreas urbanas. Também foi um outro trabalho oriundo do laboratório, publicado por Violante e colaboradores, na Urban Ecosystem em 2026. Bem, esse trabalho, como é que ele foi feito? Ele foi realizado em 30 áreas urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Foram selecionadas 30 áreas aí ao longo da cidade. Foram disponibilizadas iscas com atum para coleta ativa, para analisar a diversidade de formigas nesses ambientes.
em cada praça foram disponibilizadas 30 iscas. Então foi feita uma amostragem grande, aí, um grande esforço amostral, né, para analisar a diversidade de formigas na cidade do Rio de Janeiro. E bem, o que foi encontrado nesse trabalho? Ao todo foram registradas 87 espécies de formiga. Mais uma vez, um número bem considerável, né, de espécies nesses espaços verdes urbanos, mais uma vez ressaltando a importância desses ambientes para a conservação das espécies. E esse trabalho ele encontrou respostas diferentes tanto para a diversidade de formigas nativas, grupos funcionais e espécies exóticas, né? Cada um aí respondeu de forma alternativa às características locais e da paisagem. E quais foram esses resultados, né? Quais foram essas respostas encontradas por Violante e colaboradores? Bem, para as formigas nativas, a diversidade de formigas esteve associada à densidade de borda numa escala de 250 metros e à cobertura de dossel. Então, a diversidade de formigas esteve positivamente associada à cobertura de dossel e à densidade de borda, né? Ressaltando a importância, né, de que das áreas verdes aí para conservação e diversidade das espécies nativas. Bem, já para a diversidade de formigas arbóreas, as formigas arborícolas estiveram positivamente associadas à cobertura de dossel, à cobertura florestal e à densidade de borda, né? Mais uma vez aí uma associação positiva, né? Ressaltando como é importante esses espaços verdes aí para a conservação das formigas, nesse caso aí das formigas arbóreas. Entretanto, houve um efeito negativo, né, da cobertura urbana na escala de 250 metros sobre essas formigas arbóreas. Então, aí um aumento da urbanização impactou negativamente essa comunidade de formigas arbóreas. Bem, com relação aos grupos funcionais, esse grupo funcional de formigas onívoras necróficas de serrapilheira, elas estiveram positivamente associadas à cobertura do dossel e à densidade de borda também. Então, a gente pode observar que, mais uma vez, aí, a cobertura do dossel sendo muito importante para a conservação aí das espécies e para alguns grupos funcionais aí que são essenciais para manutenção dos ambientes urbanos, né? A gente observa aqui também que a urbanização também impactou negativamente esse grupo funcional. Então, mais uma vez aí a urbanização impactando negativamente, assim como outros trabalhos na diversidade de espécies presentes nesse ambiente. Bem, e com relação ao efeito das espécies não nativas, no trabalho de Pacheco Vasconcelos a gente viu que a urbanização teve um impacto positivo, né, sobre a abundância de formigas nativas. Mas aqui, interessantemente, a urbanização teve um impacto negativo sobre as espécies de formigas não nativas, né, mostrando aí um resultado diferente, né, do encontrado por Pacheco e Vasconcelos. Então a gente percebe aqui que a urbanização ela também não só é um fator negativo para as formigas nativas, mas também é um fator negativo ali que impacta diretamente a diversidade de formigas não nativas também, né? E cabe ressaltar que a diversidade de formigas exóticas ela esteve também positivamente associada à cobertura florestal. Então a gente percebe que a cobertura florestal aí ela é importante em todos os cenários, aí, tanto para formigas nativas, não nativas, para grupos funcionais, formigas arborícolas e assim por diante, sendo muito importante para a conservação dessas espécies nesses ambientes. Então, resultados bem interessantes, né, com relação às espécies não nativas, né? Um resultado diferente encontrado em outros estudos, no outro estudo apresentado aqui. Bem, e por último, trazendo mais um exemplo aqui da literatura sobre um serviço ecossistêmico, esse trabalho publicado por Dolabella, também na Urban Ecosystem, em 2026, investigou esse serviço de dispersão de sementes, né, em áreas urbanas. Esse trabalho muito interessante
bem bacana aí sobre mais um outro serviço ecossistêmico em áreas urbanas. Então, como é que esse trabalho ele foi realizado? Esse trabalho ele foi feito em 14 áreas urbanas em Belo Horizonte. Tá bem? Aqui nesse mapa a gente pode observar os pontos de amostragem, né, que foram escolhidos por Dolabella, e a gente percebe assim, conforme vai ficando mais escuro, mais vermelho, a gente tem um aumento aí da densidade demográfica, né, pessoas por hectare. Então a gente percebe algumas áreas que foram selecionadas aí que tem uma densidade populacional muito alta, né? Tem algumas áreas que tem uma densidade populacional mais baixa, né? Então a gente tem diferentes influências aí da urbanização sobre esses locais amostrados. E para fazer para medir esse serviço foram utilizados diásporas artificiais, né? Aí sementezinhas artificiais em cada local para medir esse serviço ecossistêmico. E bem, o que foi encontrado nesse trabalho, né? Quais foram os resultados relatados? Bem, com relação à diversidade de formigas, né? Com base na composição. A composição de espécies centrais ela foi diferente entre os tipos de ambiente. Esses ambientes que estão em amarelinho e vermelhinho, que representam o cluster 1 e 2, eles representam áreas mais preservadas. E os ambientes verdinhos e azuis representam o que são cluster 3 e 4, eles representam áreas mais modificadas. Então a gente percebe aqui dois ramos distintos baseados na composição de espécies. Então as áreas mais preservadas elas possuem um índice de dissimilaridade, né, valores de dissimilaridade menores. Isso mostra que a composição de espécies entre esses ambientes mais preservados é mais similar entre si. Isso ocorre também com os ambientes mais alterados. Então, os ambientes mais modificados, né, eles possuem aí uma composição de espécies mais similar entre si. E a gente percebe esses dois ramos muito distintos que mostram, né, essa diferença, um nível de heterogeneidade maior um nível de diferenciação maior entre esses dois tipos de ambientes caracterizados, né? Então, mostra aí mais uma vez um efeito aí direto da urbanização sobre a composição aí das espécies centrais. Bem, e com relação ao serviço, né, o que foi encontrado? Foi observado que a eficácia na remoção dessas diásporas artificiais ela variou entre esses locais urbanos, essas áreas mais preservadas e as áreas mais alteradas. As áreas mais preservadas elas apresentaram valores de eficácia mais altos em comparação com as áreas antropizadas. Então a gente teve um serviço de remoção mais eficiente nesses ambientes mais preservados. Interessante com aquele resultado que eu mostrei para vocês sobre a remoção de restos de alimentos. A remoção de restos de alimentos ela foi mais eficiente em ambientes mais alterados. Aqui, a dispersão de sementes ela foi mais eficiente em habitats mais preservados. Então, mostra como é interessante a gente investigar todos os serviços ecossistêmicos e os efeitos da urbanização que podem ter resultados diferentes aí sobre diferentes processos ecológicos. Bem, aqui nesses gráficos aqui, né, os dois gráficos acima eles representam os ambientes mais preservados e os dois gráficos abaixo eles representam os ambientes mais alterados. Esses valores de DRE são o índice de eficiência de remoção utilizado, criado ali pelos autores, né, por Dolabella e colaboradores, para medir a eficiência do serviço. E aí eu circulei aqui o maior valor apresentado nos ambientes mais preservados, o maior valor apresentado nos ambientes mais alterados. E a gente percebe que a eficiência ela foi muito maior, né? Esses valores desse índice de eficiência ele foi muito maior, tanto para as áreas preservadas, né? Tanto para todas as áreas preservadas em comparação com as áreas mais alteradas. A gente percebe que, inclusive, o maior valor observado nesse índice de eficiência de remoção, ele não chegou a atingir o maior valor observado, o menor valor observado nos ambientes mais preservados, né? Que mostra aí que os ambientes mais preservados, como eu falei, eles apresentaram um índice de eficiência de remoção muito maior em comparação com as áreas mais
alteradas. Bem, e qual foi o impacto sobre esses grupos funcionais, né? Com relação a esses grupos funcionais, o grupo funcional que foi mais eficiente na remoção, na distância de remoção em metros, foi predadores generalistas e pígeos, né? Nesses ambientes, seguido por cultivadores de fungo e dominantes onívoros dominantes de solo, né? Então, a gente percebe aí que diferentes grupos funcionais, alguns grupos foram muito mais eficientes do que outros, né? E será que isso teve um impacto direto sobre uma remoção mais eficiente em áreas preservadas? Teve sim. Predadores generalistas epigéicos, eles foram os dispersores mais eficazes nas áreas mais preservadas, enquanto nas áreas modificadas, os dominantes onívoros de solos, eles foram os dispersores mais eficazes. Então, a gente percebe que, no geral, o grupo funcional mais eficiente, ele foi o mais eficiente nas áreas mais preservadas. Então, a gente teve uma associação direta aí, né? O grupo mais eficiente, ele foi mais eficiente nas áreas mais preservadas, né? Então, ele ocorreu ali em maior número nessas áreas. Enquanto que nas áreas modificadas, o grupo mais eficiente, ele representou apenas o terceiro grupo, né, funcional, mais eficiente na remoção em metros, né, dessas sementes, dessas diásporas artificiais. Então a gente percebe aí que essas mudanças na composição, né, acarretadas pela urbanização, ela impactou diretamente sobre a eficiência desse serviço. Então, por conta de uma presença maior de dominantes onívoros de solo, né, como eles foram os mais eficazes nesse ambiente, acabou acarretando numa eficiência mais baixa na remoção dessas sementes artificiais. Né? O grupo mais eficiente ele foi mais eficiente em áreas preservadas também, né? Tanto de uma forma geral, tanto nesses ambientes mais conservados, e isso acarretou diretamente numa eficiência maior na remoção desses, na remoção, né, e na realização desse serviço. Pois bem, e diante de todos esses exemplos, né, que eu trouxe aqui da literatura sobre serviços ecossistêmicos diferentes, sobre ambientes urbanos diferentes, o que a gente pode concluir com relação a esse assunto, né, sobre esse tema abordado aqui nessa palestra? A gente pode concluir que a urbanização, assim como os fatores antrópicos, eles afetam diretamente a diversidade e os serviços ecossistêmicos prestados pelas formigas em ambientes urbanos, né? A gente percebeu aí que a urbanização, ela, em geral, ela impacta negativamente aí e de forma diferente esses serviços ecossistêmicos urbanos e impacta a diversidade também. Apesar dos efeitos negativos adversos, como eu ressaltei ao longo da palestra e ressaltando aqui mais uma vez, os espaços verdes urbanos eles são importantes para a conservação da biodiversidade nativa, né? Não só de formigas, mas de outros grupos de vertebrados, aves, mamíferos, répteis e por aí vai. Qualquer animal, planta presente naquele ambiente. Esses espaços verdes são importantes para a conservação da biodiversidade nativa presente nos ambientes urbanos. Ainda assim, apesar do aumento de estudos dentro do campo da ecologia urbana, né, estudos que investigam em não só a diversidade, mas que investigam também esses processos ecológicos que ocorrem nos ambientes urbanos, ainda assim, apesar desse aumento de estudos, são necessários mais análises, mais estudos para a gente compreender como esses fatores influenciam a diversidade dos processos ecológicos em áreas urbanas. Né? Eu mostrei aqui diferentes exemplos de urbanização que impactam, que têm um impacto diferente sobre espécies exóticas, espécies exóticas que impactam negativamente espécies nativas, exemplos onde aquele trabalho de Violante, colaboradores de 2026, as espécies exóticas não teve, eu esqueci de ressaltar isso, mas elas não tiveram um efeito negativo sobre espécies nativas. Então a gente percebe que ambientes mais urbanizados podem apresentar uma eficiência maior num serviço, mas para outro serviço não. Então, é interessante, mais estudos são necessários para a gente compreender de fato quais os impactos da urbanização sobre a diversidade e os processos ecológicos que ocorrem em áreas urbanas.
E bem, pessoal, essa foi a palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês. Estou disponibilizando aqui meu e-mail para caso alguém tenha alguma dúvida sobre a palestra, queira entender um pouco melhor sobre linha de pesquisa. Deixo aqui meu Lattes também para quem quer conhecer melhor quais são as pesquisas que eu desenvolvo, né, os projetos que eu participo. E fico à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram tirar comigo com relação à palestra ou outro assunto sobre ecologia urbana de formigas. Muito obrigado pela atenção.